Boa tarde a todos. Vamos dar sequência ao estudo de pilares retangulares de concreto armado sujeito à flexão composta reta. Então, o nosso problema agora é o seguinte: ele é dado uma seção transversal, tudo fornecido, dimensões externas, a armação, bitolas, espaçamentos, o FCK, e é pedido o seguinte: amigo, esta seção consegue suportar com segurança esse par NDMD? Então você tem que me dar uma resposta sim ou não, tá certo? Uma maneira muito tranquila de fazer isso é através do diagrama de interação, como nós já vimos. Então, se eu disponho do diagrama de interação, eu ploto aqui quem é N e quem é M. Se cair dentro do diagrama de interação, eu digo sim, a seção pode suportar. Se cair fora, eu digo não, a seção rompe. Né? Então, de posse do diagrama de interação, eu estou feito. Agora, como é que eu traço o diagrama de interação? O contorno do diagrama nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos que rompem a seção transversal. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou encontrar uma série de pontos, na realidade 141 pontos, aqui que rompem a seção transversal, vou ligar por uma linha e este é o diagrama de interação. Né? Agora, como é que a gente faz isso? A gente vai ter que responder duas perguntas. Como saber quando a seção rompe? Ou seja, quando é que ela atinge o estado limite último? Essa é a primeira pergunta que nós vamos ter que responder. E a segunda é como é que calcula os esforços resistentes, né, correspondentes a esse elo, né, a esse estado limite. Então, isso aqui se encontra, a resposta a todas as duas perguntas, se encontra no item 17.2 da sua norma. Né? Então, é este item aqui. E ele começa dizendo que as seções transversais planas se mantêm planas, que aqui que a aderência é perfeita, não é? Considerar a aderência perfeita, que você deve desprezar as trações, as tensões de tração no concreto no estado limite último. É claro que ali está fissurado, aqui está a parte de concreto, então vamos voltar lá. Né? Então, de que seções planas permanecem planas, a deformação no aço é igual à deformação do concreto no mesmo ponto, tem-se aderência perfeita, C não nos interessa no momento, desprezar a resistência à tração no concreto e, finalmente, para concretos menores ou iguais à classe 50, então a gente tem este diagrama tensão-deformação, que é chamado de parábola retângulo. Este ponto aqui é o ponto de plastificação do concreto, né? Ou seja, ele tem deformação, mas não tem mais aumento de tensão. Isso chama-se plastificação na tensão de pico, né? Que é 0,85 do F de CD. Então ela começa a plastificação em SC2. Esmaga o concreto em SCU. Esses dois, vocês vão ver que esses dois parâmetros são fundamentais para a gente. Para concretos classe 50 ou menos, que vão ser todos os nossos concretos, vão ser menos do que isso. Então, o EC2 é 2 por mil e ECU é 3,5 por mil. Né? Então, que fique bem claro isso. Né? Depois nós temos a curva tensão-deformação do aço e, finalmente, chegamos ao critério de resistência. Vamos começar a responder agora. Essas perguntas que a gente viu antes é como é que calcula a resistência, tá? A gente viu, inclusive, né, que a gente pode substituir o diagrama pelo diagrama retangular do professor Whitney, o que é que acontece quando a largura da fibra diminui a partir do eixo neutro, quando não diminui, tudo. Então, isso aqui permite que nós calculemos as resistências devido a um estado limite útil. Então, essa responde a segunda pergunta, digamos assim. Ferramentas, né? Das bases, na realidade. Ferramenta não dá, mas das bases para responder a segunda pergunta. Qual é a resistência das seções? Mas quando é que ela rompe, a gente vai entrar agora. Então, esse é um critério mais sofisticado. Então, vamos lá para a sua norma. Então, essa parte aqui a gente já viu, aí entra no G. Né? O estado limite último, o elo,
é caracterizado quando a distribuição das deformações na seção transversal pertencer a um dos domínios definidos na figura 17.1, onde y de C2 e y de CU a gente já viu, não vou dizer onde é que está. Primeira observação logo de partida. Quem é que caracteriza o estado limite último? Deformações. Então, quem caracteriza o estado limite último não é tensões, como aquele probleminha que a gente fez na aula passada. Não é tensão, é deformação. Então, a teoria, o critério de resistência do material, dos materiais, aço e concreto, são totalmente baseados em deformações. Ponto número 1. Vamos dar uma olhada na figura. Né? A figura é meio estranha. Se olhar a figura, isso aqui é o gráfico da variação das deformações ao longo da seção. Tá? Dessa linha para cá tem alongamento, então você vê que só o aço está sendo mostrado, porque o concreto fissurou, tá certo? Então essas são as linhas, né, onde tem aqui o cobrimento. O de linha é a posição dos baricentros da armadura superior e armadura inferior. O concreto não existe mais, aqui está fissurado. A gente foi obrigado a desconsiderar o concreto tracionado. Tá? Então, concreto está desconsiderado, aqui só são as armações. E aqui você tem a parte de encurtamento. Olha o EC2 e o ECU de novo aparecendo aqui. Tá certo? Então, ele está dizendo que esses domínios 1, 2, 3, 4, 4A e 5, se a sua deformação, a distribuição de deformações cair num desses domínios, eu digo que a seção rompeu. Né? Vamos explicar isso em detalhes. Eu só quero que você lembre que isso aqui é o gráfico da distribuição das deformações ao longo da seção transversal. Essa parte aqui, quando tiver encurtamento, para nós vai ser positivo. Né? Deformações e tensões de compressão são positivas, encurtamentos são positivos, tudo que for alongamento e tensão de tração será negativo. Tá? Isso posto, vamos ver que negócio é esse de critério de resistência baseado em deformação. Então vamos lá. Então a teoria da ruptura para os materiais na NBR 6818 é o que é o mais fácil que existe possível. Tá? Tudo é mais complicado do que isso, porque você verificar se um certo material resiste a um tensor de tensão geral é um problema complicadíssimo, tá certo? E aqui a gente está pegando o quê? Qual é o mais fácil, menino? É esse, deformação limite. Então a gente diz que o material rompe, né, quando ele atinge uma deformação limite. Vamos começar com aço. Quando é que o aço rompe? Porque o aço não é um sólido, né? É só uma barra. Né? Então, quando é que o aço rompe? Quando a deformação de tração chegar a 10 por mil. Né? Então, nós vamos, a partir desse instante, dizer que se o aço chegar nessa deformação, ele fratura e tchau e benção. Né? Pronto, o aço está resolvido. Então, se o aço atingir essa formação, a seção atingiu um estado limite útil. Por fraturamento das barras de armação. Concreto. Aí vem mais, está complicado aqui o concreto. Né? Então, veja. Concreto, se vocês já viram com Pablo ou Paulo, vamos olhar aqui para o concreto, que na flexão, né, vocês estudaram, concreto 1, o concreto rompe a uma deformação de compressão, que para nós é positiva, de 3,5 por mil. Né? Então, o concreto atinge a seu esmagamento quando a sua deformação máxima for 3,5 por mil. Isso é correto para flexão, colegas. Não é verdadeiro para compressão pura, compressão uniforme, tá? Porque aí o concreto perde de utilidade, né? Porque, veja, há uma diferença muito grande aqui. Aqui está realmente uma deformação máxima de compressão, mas logo depois isso vai caindo. Então essas fibras ajudam essa fibra que está mais sacrificada a ter uma maior dutilidade. Aqui, não. Né? Por compressão uniforme, todas as fibras, ninguém ajuda ninguém, tá? Todo mundo está na mesma situação, na mesma complicação.
Então, sabe-se concreto rompe aqui, não a 3,5 por mil, não no ECU, mas no EC2. Então, não há plastificação, tá? Quando o concreto está uniformemente comprimido. Daí porque o ECU e o EC2 são extremamente importantes. Isso aqui, portanto, o concreto rompe. Se o gradiente de deformações, ou seja, a mudança, né, a variação for grande das deformações ao longo da seção transversal, portanto, o gradiente for significativo, ele rompe no epsilon de Cu, que é 3,5 por mil. Se, no entanto, você tiver uma compressão uniforme, não tiver gradiente nenhum, é zero, o aumento de deformação é nenhum, é constante, né? Então o gradiente é nulo, então você rompe a epsilon de C2, que é 2 por mil para os nossos concretos, né? Variando o FCK acima de 50, isso aqui muda, mas nós vamos ficar sempre abaixo ou igual à classe 50. Então, respondendo quando é que uma seção rompe, agora nós vamos ver, é totalmente baseado nas deformações, limites, e baseado nisso aqui. Então vamos lá. Sim, antes de a gente ir para lá. Ora, mas se isso aqui rompe com epsilon de Cu, se tiver um gradiente de deformações significativo, e rompe com epsilon de C2 quando não existe, vai ter que ter uma transição entre um e outro. Né? Porque não só tem esse não, tem uma transição. Então os nossos pesquisadores estudaram uma solução muito interessante para a transição entre o que é gradiente significativo de deformações e compressão uniforme. Então, o que é que eu chamo que você tem um gradiente significativo de deformações? Quando você sai do epsilon Cu e vai para zero. Então, isso aqui é um gradiente significativo de deformações. A partir desse instante, onde a seção ficar toda comprimida, já não é um gradiente significativo. Você está entendendo, né? Aqui está tracionado e aqui está comprimido. Esse é o último instante onde você tem compressão em cima e não tem compressão embaixo. Então, esse é o último instante onde vale epsilon de Cu. A partir daqui, o gradiente não mais é significativo. Chegando ao caso onde não tem gradiente, é nulo, você rompe epsilon de C2. E nesse meio tempo, gire em torno do ponto C. Então, se você tiver aqui, começar a comprimir aqui, ele vai romper na linha que liga daqui ao ponto C até chegar em epsilon de C2, tá? Quando tiver uniforme a compressão. Então, esta é agora completa, não é, critério de resistência do concreto armado. Né? Então, ele rompe ao epsilon de Cu se tiver até aqui, portanto, um gradiente significativo. Então, pelo menos, você não tem compressão na outra borda. Na hora que você tiver compressão nas duas bordas, você vai girar essa deformação no entorno do ponto C, e isso aqui vai diminuir, isso aqui vai aumentar, até que os dois chegam em epsilon de C2. Então, todas essas configurações de deformação rompem a seção. Então, você vê que a seção está perdendo de utilidade, ou seja, ela deforma menos antes de romper. É ruim, perda de utilidade é ruim, é uma propriedade ruim do concreto. Né? Mas, realmente, quando tudo está comprimido, né, a partir desse instante, então, quando a seção toda estiver comprimida, ela vai romper se ela pertencer a uma deformação, distribuição de deformação que passe pelo ponto C, que está considerando essas duas limites, né? Essa aqui e essa duas limites. Então, o critério passou a ser se a deformação passa pelo ponto C. Né? Então, vamos voltar lá na nossa norma. E você vai ver que eles dividiram. Né? Então, de novo, aqui é alongamento, aqui é encurtamento. Tá? Aqui é o EC2, aqui é o ECU, que a gente acabou de ver. E eles dividiram numa série de domínios de ruptura. Então, qual é o domínio de ruptura? É saber por que a seção está rompendo. Tá certo? Tem algum critério. Então, a seção aqui nesse ponto A, toda a deformação, a distribuição de deformação que passar pelo ponto A, a seção rompeu. Por quê? Porque a armadura fraturou. Então, a gente começa da linha A. Essa linha A aqui, a deformação é toda de tração. Né?
E tração no limite, a 10 por mil. Então, a reta A é tração uniforme. Aí, agora você vai diminuindo o alongamento aqui da fibra superior até chegar aqui no zero. Então, resolveu-se chamar este domínio de ruptura de 1. Né? Então, todas as deformações que saírem do ponto A e ficarem aqui, rompeu porque a armadura rompeu, mas aqui você está vendo que essa deformação de tração em cima está diminuindo. Né? Então, 1 é uma tração uniforme sem compressão. Né? Domínio 1 é uma flexotração, na realidade. Certo? Chegando aqui e continuando a aumentar agora a deformação, deformação agora virou positiva de encurtamento, continuando a ficar no ponto A, eu ainda tenho o quê? Uma ruptura. Por quê? Porque o aço fraturou. Porém, o concreto começa a ficar comprimido. Tá? Então, no domínio 2, uma flexão simples ou composta com compressão sem ruptura ainda do concreto. Quem rompe é a armação. Até que você chega aqui, no ponto B. Então, você já estava no ponto A, agora chegou no B. Esses animais todos aqui ainda rompem devido ao aço que atingiu sua deformação limite. No ponto B, a partir desse instante, eu não consigo aumentar mais a deformação de encurtamento, porque aqui eu rompo por esmagamento do concreto. Eu tenho um enorme gradiente de deformações e rompo por esmagamento do concreto. O que eu posso fazer agora é diminuir o alongamento da armadura inferior. Então, eu venho aqui diminuindo até chegar no εyd, que é a deformação de escoamento da armação, né? Essa aqui, né, que a gente estava vendo, né? Essa deformação de escoamento da armação é a deformação para a qual a armadura escoa. Né? Então, nesse domínio 3, você tem uma flexão normalmente simples, né? Ou composta, mas normalmente simples, com ruptura, compressão no concreto e o aço escoando. Leia-se Pablo e Paulinho. Concreto 1. Vocês eram obrigados, veja mesmo, eram obrigados a dimensionar vigas caindo no domínio 3. Por quê? Porque a armadura escoando, você tem uma ruptura da viga, uma ruptura dútil. Então você vê, né, que você está, a estrutura deforma danadamente, então você tira o time e sai correndo. Né? Muito bem. Já no 4, né, domínio 4, você tem, continua o concreto, está rompendo por quê? Porque o concreto está esmagando. Né? Em todo o domínio 3, é claro, rompe porque o concreto está esmagando a compressão. Nesse domínio 4, continuamos a esmagar, a romper o concreto, a seção entra em estado limite útil por esmagamento do concreto. Só que a partir daqui a sua armação não escoou mais, meu garotinho. Então a flexão simples ou normalmente composta, com ruptura, compressão e o aço sem escoar. Né? Paciência, se você tem um pilar, nem sempre sua armadura pode escoar, não é feito viga não. Aqui não tem como obrigar não, tá? Então aqui, tudo bem, é como se fosse um domínio 3, só que o aço não está escoando mais, até que você chega aqui. Aí tem esse rabinho, cara. Esse rabinho de domínio 4, chamando domínio 4A, que é até você chegar aqui onde as armaduras, onde a seção está toda comprimida, ou seja, uma armadura começa a comprimir aqui. Né? Então, o 4A, ele diz a flexão composta com as armaduras comprimidas. Então, até aqui a armadura não estava comprimida, a seção não estava totalmente comprimida. Né? A partir daqui, a seção fica totalmente comprimida e os aços estão ambos comprimidos. Então, esse rabinho aqui vai nos dar um trabalho enorme, né? Gerou um trabalho enorme esse rabinho aí. Esse rabinho não existe, eu acho que em nenhuma outra norma. Essa aqui é invenção nacional, tá? Esse 4A. Mas tudo bem, esse cara existe e atrapalha. Paciência, não adianta chorar, tá certo? E finalmente, a partir desse instante, nós já vimos que não mais o concreto rompe por esmagamento em epsilon de Cu. Começa a diminuir, não é? Se a seção está toda comprimida, diminui a
dutilidade da seção, então ela rompe quando a distribuição de deformações passa pelo ponto C. Então ela sai daqui, gira no entorno de C, até chegar no ponto B, na linha B, ou reta B. Né? Então nós temos reta A e reta B. Né? Essa reta aqui nós vamos chamar de C, hein? Vamos dar o nome de reta C, essa é uma reta importantíssima. Né? Essa é a ruptura que a gente chamou balanceada, estão lembrados? Onde você tem esmagamento do concreto e simultaneamente escoamento na armadura. Era aquela seção normalmente armada. Então, isso aqui é a seção normalmente armada, meu camarada, a gente vai chamar de reta C. Tem reta A, que era tração uniforme, e chegou aqui no fim, né, isso aqui gira no entorno do C, até chegar aqui na reta B, que é, obviamente, a reta B é compressão uniforme. Certo? Então, respondendo à pergunta, ele diz que a seção rompe, está aqui escrito, né? Atinge o estado limite último se a distribuição de deformações pertencer a um domínio. 1, 2, 3, 4, 4A e 5. Isso para programação, né, para você programar, fazer um programinha para ver se a seção resiste, tá no domínio 1, 2, 3, 4, 4A ou 5. É muito papo e pouca matemática, né? Tá ruim, não tá legal. Isso aqui não tá bom, não, tá certo? Tá muito gráfico aí, tá? Não tá matemático, né? Vamos tentar tornar as coisas mais numéricas, né? Que é o que a gente vai precisar. Então você pode dizer, olha, a seção rompe se a distribuição de deformações passa pelo ponto A, ou pelo ponto B, ou pelo ponto C. Melhorou muito, mas continua meio vago, né? Continua sem muita, digamos assim, eficiência de você escrever um programa para achar a resistência de uma seção ao estado, uma seção retangular sujeita a flexão composta reta. Né? Não dá, não resolve, ainda não. Está melhor, mas não chegou. Então, os nossos pesquisadores brasileiros, isso é uma invenção brasileira, eles inventaram uma variável chamada variável D. Então, aqui é aquela coisa de critério de resistência, né? O aço rompe, é isso aqui, o concreto, se o gradiente for significativo, é 3,5, caso contrário é 2, e gira no ponto C. Né? Então, isso aqui a gente já acabou de ver. Então, tá ótimo, passa pelo ponto A, pelo ponto B ou ponto C, não resolve ainda. Então, os nossos pesquisadores brasileiros, isso é invenção brasileira, e eu tenho um pouquinho, um delta de adição que eu fiz, justamente que é no domínio 4A, que eles esqueceram, né? Porque é meio chato, né? Esse domínio é chato, como a gente vai ver. E basicamente, desenvolveram uma variável chamada variável D, no dele só ia de 0 a 13, e eu coloquei mais de 13 a 14, coloquei de 0 a 14. Vamos ver isso. Então, o que é que a variável D faz? Ela define todos os possíveis distribuição de deformação da seção transversal que causam a ruptura, que correspondem ao estado limite útil. Vou dizer de novo. D variando de 0 a 14 cobre todas as possíveis distribuições de deformação que pertencem a um desses domínios de 1 a 5. Então, agora virou um número entre 0 e 14. Agora virou matemática, tá certo? Agora virou matemática numérica. A segunda coisa a ser notada, então essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa a ser notada é que para definir uma reta, né, isso, a distribuição de deformações, graças a Deus, é uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, meus 2 pontos vai ser a deformação na parte superior e a deformação na parte inferior. Então, como é que é isso? Aqui está a minha seção transversal. Eu vou definir os seguintes níveis. O Y superior, que é o topo. Tá certo? Que é H sobre 2 aqui. Y igual a H sobre 2. O Y inferior, que é menos H sobre 2. E o Y mínimo é a menor cota da armação, da sua detalhe de armação. Tá? Então, eu tenho Y superior, Y inferior e Y mínimo. Vamos usar os 3. Tá certo?
Então vamos ver como foi que os caras inventaram. Isso foi uma invenção nacional, né? Inventada na PUC, e eu dei a partir desse ponto aqui, chama-se BH, Bernardo Horowitz. Mas vamos lá. Então, a D igual a zero é a linha A. Então, para D igual a zero, o Y superior, obviamente, e o Y mínimo na armação, porque aqui não tem mais concreto, né? Aqui está tudo tracionado. Então, vou usar o Y inferior, é o Y mínimo. O Y superior, a parte superior, a definição da deformação superior está no Y superior. E vale menos 10 por mil. E no Y mínimo, que é aqui nessa armação, é também 10. Então, é essa linha A. Tá? O domínio 1 varia entre a reta D igual a 0 até a reta D igual a 2, que é isso aqui. Então, de 0 a 2, o que é que acontece? A parte inferior continua 10 por mil, menos 10 por mil. É menos, né? Lembre-se, a tração é negativo. Então, é menos 10 por mil. E a superior? É 5D menos 10. Se D for 0, isso aqui fica menos 10 também, tá? Que é o que estava lá, tá? Então, fica menos 10 também. Quando D for igual a 2, você fica 10 menos 10 é 0. Então, esse cara fica 10 e esse aqui cobre de 0, de menos 10 a 0. De fato, este é o domínio 1. Né? Domínio 2 é a reta entre a reta D igual a 2 e a reta D igual a 7. Tudo isso aqui foi inventado, né? Não tá na Bíblia, não veio do Sinai, não. Foi inventado no Brasil, tá? Então, você vê, esse domínio, a deformação inferior ainda está no domínio 2, ainda é menos 10, tá certo? É 10 por mil. Agora, a superior tem que variar de 0 até 3,5 positivo. Então, você vê, para D igual a 2, fica 1,4 menos 1,4 é 0. E para D igual a 7, isso aqui dá 4,9 menos 1,4 dá 3,5. Então, de fato, entre D igual a 2 e D igual a 7, eu tenho varrido todo o domínio 2. Certo? Agora vamos para o domínio 3. No domínio 3, domínio 4 e domínio 4A, desses três animais, é claro que rompe é o concreto. Então, a superior é que fica constante. Aqui quem ficou constante era inferior, menos 10, e aqui é a superior que vira constante. Então, veio o domínio 3 e 4. Então, eles jogaram tudo e, quando eles fizeram isso, era 3, 4 e 4A. Tá? Mas aí, depois eu conto o que é que aconteceu. Então, no domínio 3 e 4, o que é que acontece? O web superior é 3,5 por mil. Esse cara tem que varrer de menos 10 a 0. Então, no domínio 3 e 4, o D varia da linha D igual a 7 até a linha D igual a 12. Então, esse cara está 3,5 superior, e a inferior tem que varrer de menos 10 a 0. Então, vamos lá. Então, para esse cara, 3,5 é constante, não preciso me preocupar. Para D igual a 7, isso aqui dá 14 menos 24 menos 10. Tá? E para D igual a 14, vai dar 24 menos 24 é 0. Então, de fato, para D variando entre 7 e 12, esse cara está aqui a 3,5 por mil e esse outro carro varre de 0, de menos 10 a 0. Então, de fato, eu estou com domínio 3 e 4. Agora vem o chato, e aqui onde entra a minha contribuição no domínio 4A. Então, veja, no domínio 4A é o último domínio no qual eu ainda vou usar o Y mínimo com uma cota onde eu vou informar a deformação inferior. Lembre-se que eu tenho que formar uma armadura superior e uma inferior, certo? Para poder passar a reta e interpolar. Certo? Esse é o último domínio onde eu vou usar ainda o Y mínimo como o meu ponto de referência de medição de deformação. Então, o que é que eu estou dizendo? Nesse domínio 4A, esse cara continua 3,5 por mil fixo, e essa deformação aqui varia do 0 até um epsilon 4A, que é essa deformação aqui, passar dessa linha pelo ponto C, isso aqui, essa deformaçãozinha é o que eu chamo epsilon 4A. Por que é que os nossos amigos não gostavam disso? Porque isso aqui vai depender do detalhamento da armação. Não é uma constante, não. Ela depende da armação. Os nossos amigos não gostaram disso. Quando você não gosta de uma coisa, seu cérebro filtra, sabe? Mas aí filtrou errado, cara, tá? Porque existe, esse cara é chato, principalmente quando você tiver um cobrimento elevado, né?
como, por exemplo, nas estacas, eu fiz o projeto de estacas, todas as estacas pré-moldadas de Recife, eu fiz o projeto. E aí ele tem um cobrimento grande. Aí o 4A não é pequeno, não, e cria um problema danado se você esquecer esse cara, tá? Aí foi que eu vi que estava faltando o 4A. Aí eu tive que criar o 4A, e é claro, ele depende, essa deformação epsilon de 4A, depende de qual é o cobrimento. Tá? Então, fazendo aqui um triângulo semelhante, epsilon de 4A, que é isso aqui, está para D', né, que é o cobrimento. D', que é o cobrimento, assim como 3,5 está para H. E epsilon 4A é 3,5 D' sobre H. D' sobre H nós vamos chamar de delta. Daqui vamos usar doravante, delta é D' sobre H. Aliás, já vínhamos usando isso, né? Já vínhamos usando isso, mas tudo bem. Doravante, delta é D' sobre H, tá certo? É uma constante adimensional, normalmente da ordem papilar, normalmente da ordem de 0,1, mas aqui é para ser calculado, tá certo? É D' sobre H. Então, epsilon 4A é 3,5D. Então, foi o que eu fiz aqui. Esse aqui não tem inicialmente, então eu criei aqui no domínio 4A, criei de 12 a 13. Então, eu criei a reta 12 e criei a reta 13. A reta 13 deles era essa, tá? A minha é esta. Então, aqui tem que estar 3,5 por 1000 e aqui tem que variar de 0 até epsilon 4A, sem problema. Foi o que eu fiz aqui. De 12 a 13, isso aqui é 3,5, isso aqui é epsilon 4A, D menos 12. É óbvio que se D for 12, isso aqui é 0, como devia. E quando D for 13, vai ser epsilon 4A. Então, pronto, cobri o domínio que estava faltando, que é o epsilon 4A. Agora, falta de cobrir o domínio 5. Aí varia todo mundo. Quem fica constante é o C, tá? Então, eu desenvolvi essas duas expressões, isso aqui é o epsilon superior, isso aqui é o epsilon inferior, isso aqui variando de 13 a 14. Vamos ver se isso aqui está certo. Isso aqui, em 13, tem que dar o quê? Aqui tem que dar, a superior tem que dar 3,5, isso aqui tem que dar o quê? 0. Está dando, certo? 13, a linha 13, isso aqui é 0, isso aqui é 3,5. Vamos ver se está batendo, né? Aqui dá 0, dá para 13, né? Então, a gente pega aqui a calculadora e faz a conta. 23, deixa eu apagar tudo que estava aqui antes. 23 menos 1,5 vezes 13. Deixa eu ver de novo. 23 menos 1,5 vezes 13. Então, isso aqui dá 13,5. Então, de fato, tá? Então, de fato, o epsilon superior aqui começa com 3,5, tem que ser. E a inferior começa com 0. De fato, 2 vezes 13 dá 26, menos 26 dá 0. Agora, quando chegar a 14, esses dois caras têm que dar 2. Então, vamos ver. 23, de novo. 23 menos 1,5 vezes 14 dá 2. E é claro que 28 menos 26 dá 2 também. Então, ele cobre, não é? Isso aqui de 3,5 a 2, isso aqui de 0 a 2, tá? O y inferior. Então, eu perdi um bom tempo nisso aqui, tá certo? E, finalmente, a linha B, que é essa linha que está aqui, que é a tração, está aqui a linha B, que é a tração, que é compressão uniforme, é D igual a 14, tá certo? Então, D variando de 0 a 14 cobre todos os estados limite último possível. E o contrário é verdadeiro. Todo e qualquer estado limite último correspondente a um elo corresponde a um D, variando de 0 a 14. Né? Então, com isso aqui, eu defini de forma matemática simplíssima, né, todos os possíveis estados limite último e variando, apenas usando uma variável D, variando continuamente de 0 a 14. Certo? E nós vamos chamar essa linha aqui de C. Ora, então está respondido basicamente as nossas duas perguntas, cara. Então, agora, como é que eu traço a danado diagrama de interação? Tá certo? Então, o meu diagrama de interação vai ser, vamos olhar para a cara dele, né? Então, o meu diagrama de interação, está aqui a seção transversal, está aqui o diagrama, o que é que eu vou fazer? Eu vou variar D de 0 a 14 e calcular
os esforços resistentes, usando aquela tudo que foi dado, parábola retângulo, aço, se quiser, usa o bloco retangular de compressão, essa coisa toda. D igual a zero, o que é? É tração uniforme. Então, D igual a zero é este pontinho aqui. Cuidado, cuidado, na prova eu já exigi isso, eu não informo não, tá? Então, a tração uniforme é D igual a zero, isso é a reta A, tá? Aí você sai aumentando o D até chegar nesse ponto aqui, que é a reta C. Esse cara varia dependendo do tipo de aço, mas isso aqui é do Epsilon, YD, A. Isso aqui é um número entre 7 e 12, mas vai depender, é claro, de qual é a deformação de escoamento. Se for um ACA60 é um, se for CA50 é outro, tá? Mas é um número aqui, com certeza, entre 7 e 12, tá certo? Então você vai ter a reta C, que é importantíssima, porque é o bico, meu filho! Isso aqui é o bico, a reta C é o bico. Tá? Que é importantíssimo na prova, para simplificar esse diagrama, que a gente pode botar uma reta aqui, pode botar uma reta cá. Isso aqui é de uma importância enorme para, digamos, aproximar esse diagrama de forma simples. Né? Porque, veja, eu tenho que sair calculando 141 pontos, né? Nós vamos calcular. Vamos lá. Então, lá. 0 até chegou aqui, um certo número entre 7 e 12. Né? Você sai calculando vários Ds desse, até chegar aqui. O que é aqui, D igual a 14? É a compressão uniforme, meu filho. Tá certo? Então, só tem esforço normal, não tem momento fletor. Então, varia de 0 a 14, o que eu faço é variando de 0,01 e 0,01 até chegar aliás, de 0,1 e 0,1, né? 0, 0,1, 0,2, até chegar em 14, dá 141 pontos. Aí é que eu traço, meu programa traça o diagrama de interação. Tá certo? Então, vamos lá. Então, para traçar o diagrama de interação, o que é que eu vou fazer? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, isso aqui é, portanto, o roteiro para o traçado do diagrama. A primeira coisa é detalhar a geometria da seção e a armação. Né? Claro, o FCK tem que ser dado e também qual é onde é que estão as armaduras e qual é a bitola das armaduras. Né? E como ele está dizendo aqui, em pilares, eu disse isso em aula, todas as barras têm que ter a mesma bitola, certo? Pilar é um negócio importantíssimo. Não deixe a prova de tolo. Não deixe o cara fazer besteira. Então, todas as barras têm que ter a mesma bitola. E, pelo amor de Deus, que a armadura seja simétrica. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei, meu amigo, por um problema onde o cara bota a armadura não simétrica e o cara botou a armadura no lugar errado. Aí não tem, aí é prejuízo, aí é ansiedade, aí você não dorme de noite. Pelo amor de Deus, arme os pilares com a mesma bitola e com a armadura duplamente simétrica. Né? Não se meta a cavalo do cão, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Para traçar, você tem que detalhar a geometria da seção transversal, primeira coisa. Depois, ache uma distribuição de deformações correspondente a um elo, que é a nossa variável D. D variando de 0 a 14. Então, passou por todos. Né? Você está passando por todos os estados limite últimos cabíveis. Ache os esforços resistentes no concreto, NRD de C, MRD de C, todos relativos ao estado limite D, né, o elo D. Ache os esforços resultantes das tensões na armação, que é o NRDS de D, o MRS de D, e some os dois para ter os esforços resistentes. A seção vai para o próximo D. Então, isso aqui é o meu programa. O que é que o programa faz? E D varia de 0,01 até 14, são 141 pontos. Certo? Então, nossa primeira coisa é detalhar a seção. Então, vamos ver aqui como é que a gente detalha a seção. Eu quero terminar isso nessa aula de hoje. Certo? Esse primeiro, deixar isso aqui para a próxima aula e matar isso aqui, o detalhamento da seção, da geometria da seção na primeira aula. Nessa aula, ainda que nós estamos... Então, essa é a nossa seção transversal. Certo? E nós vamos... ela é retangular, com a armadura duplamente simétrica, estamos admitindo isso. Então, aqui eu vou ter que informar quem é o B, né? Quem é o H, quem é o D', né? E para de dar... É claro que tem que dar o FCK, é o óbvio ululante, mas... e a armadura eu vou ter que dizer o número de camadas da armação. Então, eu tenho uma camada, 2, 3, 4. A primeira camada é sempre a de baixo, hein? A primeira é a de baixo, hein, companheiro?
Então, aqui eu tenho uma camada, 2, 3, 4. Essa é a quarta camada, essa é a primeira camada. Na primeira camada eu tenho 3 barras. Na segunda eu tenho 2. Na terceira eu tenho 2. E na quarta eu tenho 3. É isso que você tem que me informar, tá certo? Então, voltando aqui, você tem que formar BH e D', o número de camadas, tá? E o número de barras em cada camada e variando de 1 até NC. No nosso caso, de 1 a 4, que a gente viu lá, certo? E quem é a área de cada barra dessa armação e que nós vamos sempre admitir que você é inteligente o suficiente para só usar um diâmetro, certo? Muito bem, isso posto, a gente vai precisar saber qual é a geometria, onde estão essas barras, que cotas estão, em que Y você está, certo? Porque isso é flexão reta, né? Não preciso do X, eu só preciso do Y. Isso aqui é duplamente simétrico. Então, eu só preciso saber da cota Y de cada barra dessa. Então, a primeira coisa que eu vou achar é quem é a profundidade de cada camada, tá? Então, você vê, essa camada aqui, a profundidade vai ser D' mais, nesse aqui, o número de camadas, que é 4, menos o I, porque essa é a terceira camada, tá? Então, o número de camadas, que é 4, menos 3 é 1, vezes S, que é o espaçamento. É claro que na quarta camada, ND menos o número de camada é 0, você fica só com D'. E na última camada, você vai ter o D' mais 1, 2, 3. Número de camadas menos 1 é 4, menos 1, 3 espaçamentos. Você vai ter 1, 2, 3 espaçamentos, vai chegar exatamente aqui. Então, vamos ver lá. Então, o meu DI, a profundidade da camada, a primeira é a última camada. É D', como a gente já viu, mais NC, número de camadas, menos I da camada, vezes espaçamento. Tá? Então, isso aqui é a profundidade. Mas eu preciso saber o espaçamento. Quem é o espaçamento? Fácil. O espaçamento é fácil. É H menos 2D' dividido pelo número de camadas menos 1. De fato, eu tenho 4 camadas, mas só tenho 3 espaçamentos. Então, você vem para cá. Então, isso aqui vai ser o S é H menos 2D', número de camadas menos 1. Divide tudo por H, dá S sobre H é igual a 1 menos 2D' sobre H sobre NC menos 1. Mas nós já vimos que a gente definiu D' sobre H por delta. Então, S sobre H é 1 menos 2 delta sobre NC menos 1. Tá? Então, DY é isso aqui. Eu divido, o DI é isso aqui. Depois eu divido tudo por H e vou ter beta. Tá? Então, dividindo isso aqui por H, você vai ter D' sobre H mais S sobre H vezes NC menos 1. Eu dividi ambos os membros por H. E vou ter o beta, né? Porque DI, então beta-I nada mais é do que DI sobre H. Então, aqui BH fica D' sobre H sobre S sobre H vezes NC menos 1. Ora, D' sobre H é delta. E S sobre H é esse animalzinho aqui que a gente tem aqui. Então, isso aqui é beta'. Tá? Então, já tenho as profundidades de forma adimensional, né? Que é o DI sobre H em forma de beta-I. Tá? Mas o que eu quero é o Y. Tudo bem, vamos para o Y, colega. Então, o Y, o que é o Y aqui? O Y vai ser H sobre 2 menos o DI, menos a profundidade. Então, voltando aqui, Y vai ser H sobre 2 menos DI. Então, é só dividir tudo por H. E eu vou chamar neta, onde é que está definido neta? Está definido aqui, né? Eu vou chamar neta, dividir tudo por H aqui, tá? Dividir tudo por H. Então, vai ficar Y sobre H é neta. Né? Neta é um cara que sempre substitui o Y. Tá? E Xi é a letra grega que sempre substitui o X. Então, quando você vê alguma coisa neta, saiba que é Y. Você está falando com Y. Foi mudado, é bom você saber por que foi mudado, mas é Y. Isso é a coordenada Y. Então, divide tudo por H, vai ficar um H adimensional, que é um Y adimensional, que é o meu neta. É extremamente importante trabalhar com números adimensionais, porque independe, né, do tamanho da seção e da unidade que você está usando. Né? Se for em milímetro, pode ter 1000 milímetros, né, para 1 metro. Né? Então, você não sabe o tamanho. Não faça isso. Sempre adimensione. Tudo que é numérico, você tem que adimensionalizar, que a gente chama normatizar. Então, eu dividi por H, tudo por H, então aqui vou ter neta igual a 0,5 menos beta-I. Então, isso aqui me dá todas as cotas
Y, dado pelo seu secretário chamado Neta, que dá a cota de cada uma das camadas que eu tenho. Certo? De forma, veja que a quantidade de dados que eu entrei é incrivelmente pequena. Eu só entro isso aqui, pô. Eu só entro isso aqui. Eu fiz um programa uma vez, você tinha que entrar a coordenada de cada barra, velho. É um pé no saco, viu? E aqui você entra com pouquíssimas informações numéricas, pouquíssimas informações. E aqui você já tem a profundidade, o Y, né? O Y adimensional, o Y reduzido, digamos assim, de cada uma das camadas. Tá? Vamos para a armação. Ora, o número total de barras é o número de barras na camada I, que é o NI, somado de 1 até o número de camadas. Então, isso aqui vai estar o número total de barras. Então, a armadura total da sua seção vai ser o número total de barras vezes a área de cada barra. Tudo bem. Agora vamos para, novamente, adimensionalizando usando a taxa mecânica de armação. Aqui a taxa mecânica. Mas vamos lá. Ah, sim, ele botou entre parênteses a taxa geométrica. Agora que eu entendi. Então, isso aqui é a taxa geométrica, S sobre T dividido por BH, vezes o epsilon YD sobre FC. Então, isso aqui dá a taxa mecânica de armação. Então, é a medida adimensional da armação. E em cada camada, qual é o ômega? Eu vou precisar disso. Muito simples, colega. W da camada I é o total multiplicado por o número das barras na camada I dividido pelo número total de barras. Então, a partir desse instante, eu tenho não só a seção totalmente definida, onde é que a coordenada de cada barra e de cada camada e qual é a armadura de cada camada. E agora, velho, a gente vai ter que voltar para trabalhar nisso aqui, né? Vamos ter que voltar agora para trabalhar nisso aqui, o que a gente vai começar na nossa próxima aula. Obrigado.